Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Essa mídia você encontra aqui no Instagram, como também no Facebook, onde temos um grupo e um canal. Também temos um canal no YouTube e um blog chamado Partilha Franciscana. Lá você vai encontrar muitas informações, curiosidades sobre o carisma franciscano. Mais precisamente, especificamente, sobre a Ordem Terceira, fundada por nosso Pai Seráfico São Francisco, a OFS, Ordem Franciscana Secular. E nesse momento de acolhida franciscana, vamos dar continuidade à biografia de São Francisco de Assis segundo São Tomás, segundo Tomás de Aquino. Tem esse costume de chamar de santo, mas é um biógrafo que teve muito zelo e cuidado ao falar da história de forma minuciosa de nosso Pai Seráfico. Nos seus escritos existem 3 livros, e desses 3 livros vamos falar do primeiro livro, que é a biografia de São Francisco de Assis. Outros contam outras informações mais detalhadas. E aqui vamos dar o pontapé inicial com o primeiro livro, contando a história de São Francisco de Assis. Paramos no 19º capítulo e hoje vamos para o 20º. E no 20º capítulo fala o seguinte. Deixa eu ver aqui. Do desejo do martírio que levou primeiro a Espanha e depois a Síria. E como, por sua intercessão, Deus livrou os marinheiros do perigo, multiplicando a comida. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ardendo com o amor de Deus, o Santo Pai Francisco sempre quis empreender as coisas mais difíceis e percorrendo o caminho dos mandamentos do Senhor com o coração aberto, queria atingir o cume da perfeição. Ardendo de amor, no 6º ano de sua conversão, inflamado, veemente, anseio de santo martírio, quis navegar para a região da Síria, para pregar a fé cristã e a penitência aos sarracenos e outros infiéis. Tomou um navio que ia para lá, mas soprava ventos contrários, e foi parar com os outros navegantes na Eslovênia. Isso mesmo. Vendo-se frustrado, então, vivo desejo pediu, pouco tempo depois, a uns marinheiros que iam para Ancona que o levasse, porque naquele ano quase nenhum navio pôde ir para a Síria. Como ele se recusasse firmemente a levá-lo, porque não podiam pagar, o santo confiou muito na vontade do Senhor e entrou escondido no navio com seu companheiro. Boa noite, paz e bem. Sou feliz católico. Amém. Vou acenar para você também. Por providência divina, uma pessoa que ninguém conhecia chegou trazendo provisões. Chamou um homem temente a Deus que ia no navio e lhe disse: leva contigo tudo isto. Quando for necessário, deverás entregar fielmente aos pobres que estão escondidos nesse navio. E assim aconteceu, que levantando-se uma tempestade enorme, passaram dias lutando com os remos e consumiram todas as provisões, sobrando apenas a comida do pobre Francisco. Mas pela graça e o poder de Deus, essa comida se multiplicou de tal modo que, embora tenha passado muitos outros dias a navegar, foi suficiente para satisfazer bem a necessidade de todos, até chegarem ao porto de Ancona. Quando os marinheiros perceberam que tinham escapado dos perigos do mar por intermédio do servo de Deus, São Francisco, deram graça ao Senhor Todo-Poderoso, que em seus servidores sempre se mostraram bondoso e admirável. Deixando o mar, Francisco, servo de Deus Altíssimo, caminhou pelas terras,
abrindo-se com o arado da palavra, semeou a semente da vida, produzindo um fruto abençoado. Bem depressa, muitos homens de valor, clérigos, leigos, fugindo do mundo e escapando valorosamente do demônio por graças e vontade do Altíssimo, seguindo a sua vida, seu caminho. Vou dar uma parada aqui para falar dessas partes que já foi lida. Aqui a gente observa que, assim como Francisco, muitas pessoas queriam ir em missão nas cruzadas para a Terra Santa, e outros com desejo de chegar ao cume da sua fé, que era o martírio, derramar seu sangue por Jesus Cristo, em nome de Deus, do reino de Deus. Francisco também tinha esse ardor em seu coração. Mas foi demonstrado que, com o tempo, não era a vontade de Deus para Francisco que ele fosse martirizado. Tinha outros projetos para Francisco. E toda vez que ele tentava ter essa iniciativa do martírio, algo impedia. Às vezes era o vento, às vezes era uma tempestade. Algo impedia dele chegar aonde ele queria. Por mais que lá na frente ele chegue lá. Mas não foi como ele imaginava. Mas, independente disso, aonde ele estava, pelo seu testemunho, pela providência de Deus, corações eram tocados, milagres aconteciam, coisas prodigiosas aconteciam, tudo pela misericórdia de Deus. E esses corações se convertiam pelo testemunho, pelo amor de Deus, através das palavras e de gestos de Francisco. Muitos se convertiam e buscavam um caminho de penitência, um caminho de fé. Então, por mais que Francisco tentasse fazer de um jeito, e Deus mostrava que tinha que ser do jeito dele, ele se manifestava. Porque Francisco sempre se deixava se levar e se tornava oportuno em cada situação, sendo luz, sendo arauto de Deus, esse andarilho no mar e na terra, sendo essa esperança que muito coração desesperançado já não tinha. Francisco ajudava a pessoa a se reencontrar com Deus. Todavia, embora produzissem frutos abundantes e saborosos, como a palmeira do Evangelho, não bastaram para esfriar a sua decisão sublime do martírio ardente e desejado. Por algum tempo depois, empreendeu uma viagem a Marrocos para pregar o Evangelho de Cristo aos Miramolim e a seus sequazes. Seu entusiasmo era tanto que às vezes deixava para trás seu companheiro de viagem. Na pressa de realizar o seu intento com verdadeira embriaguez espiritual. Mas o bom Deus lembrou-se, em sua misericórdia de mim e de muitos outros, e pôs frontalmente a ele quando já tinha chegado à Espanha, impedindo-o de continuar o caminho por uma doença que fez voltar atrás. Não fazia muito tempo que tinha voltado a Santa Maria de Porciúncula, quando alguns homens de letra e alguns nobres juntaram-se a ele com grande satisfação. E a este, sempre educado, discreto, tratou com respeito e dignidade, servindo piedosamente a cada um conforme lhe cabia. Notava de especial discrição e sabia respeitar em todos os graus seu valor. Mas ainda não podia ficar sossegado. Deixando de seguir com fervor seu sagrado impulso, no 13º ano de sua conversão, foi para a Síria, e embora recrudescessem cada dia terríveis e duros combates entre cristãos e pagãos, não teve medo de se apresentar ao sultão dos sarracenos, levando um companheiro. Essa história é incrível.
E até hoje existe essa amizade entre os franciscanos e os árabes. Uma amizade que se perpetua até hoje, esse diálogo que existe entre os cristãos e os árabes, os muçulmanos. Muitas das vezes, os próprios franciscanos esse intermédio, esse intermediário do diálogo, né? Tem uma importância muito grande. O ministério, o serviço dos franciscanos na Terra Santa também, porque Francisco, aonde andava, por mais que fosse de credos diferenciados, Francisco, de alguma forma, sendo esse instrumento de Deus, tocava os corações. Que por mais que eles não se convertessem, eles criavam uma simpatia. Paz e bem, Dan Monteiro. Se surgia ali uma simpatia, um certo cômodo no coração, uma paz que o impedia de agir com violência e ódio. O testemunho de Francisco desarmou o coração do sultão. Paz e bem também ao professor José Wilson. Então, vamos dar continuidade aqui a esse parágrafo único, que ele fala o seguinte: quem vai poder contar a coragem com que se manteve diante dele, a fortaleza com que falou, a eloquência e a confiança com que respondeu aos que insultavam a lei cristã? Preso pelos guardas antes de chegar ao sultão, não se assustou nem quando foi ofendido e açoitado. Não recusou diante do suplício e não ficou com medo nem da ameaça de morte. Foi maltratado por muitos que eram hostis e adversos, mas o sultão recebeu muito bem, reverenciou-se quanto lhe foi possível e lhe ofereceu muitos presentes, tentando convertê-lo para o espírito mundano. Mas quando viu que ele desprezava valentemente todas as coisas como se não passasse de esterco, ficou admiradíssimo e olhava para ele como um homem diferente. Ficou muito comovido com suas palavras e ouviu de muita boa vontade. Apesar de tudo isso, o Senhor não satisfez o seu desejo, pois estava reservado o privilégio de uma graça especial. E no final da história, Francisco não morreu, não foi assassinado, não foi martirizado, acabou voltando para os seus, para sua família franciscana, para Assis. E por quê? Porque não era a vontade de Deus que ele fosse martirizado. Francisco era o andarilho, era o pequenino, era o vagabundo de Deus, que ia de cidade em cidade, era o mendigo de Deus, que na sua simplicidade desarmava o coração, tanto do mais poderoso como do mais simples. Ele era aquele instrumento fidelíssimo de Deus no meio da humanidade. E é um convite para cada um de nós, para a gente estar sempre atento na oração, no discernimento, e identificar o que é a vontade de Deus e o que é a nossa vontade. Francisco, depois de passar por tudo isso, pela sua insistência, ele percebeu que a sua missão não se finalizaria com o martírio. Deus preparava para ele algo singular, algo bem maior. E nós somos preparados para também ser esse instrumento de Deus. Paz e bem, irmãozinho Barbosa. Somos convidados também a ser esse instrumento de Deus. Na simplicidade, na humildade, sem cair na cilada da vaidade, sem querer se achar melhor do que os outros, por se achar que seu ministério ou que você tem uma missão muito importante que vai além do outro.
Assim como Francisco, a gente tem que estar sempre se observando para não cair nas brechas, nas ciladas da vaidade e do orgulho. Francisco quis se chamar a sua ordem de Ordem dos Frades Menores porque ele sempre se policiava para não cair na cilada da vaidade e do orgulho. Fugia da população que buscava ser adorado, né, ser cortejado. Ele evitava o máximo, porque ele sabe que o coração é capaz do que a humanidade, do que a nossa própria humanidade é capaz. E ele sempre se policiava e às vezes até exagerava nas suas mortificações. Mas nós, como cristãos, devemos ser também esse instrumento de Deus, independente de que situação seja, mais adversa que sejamos oportunos. Assim como foi Cristo, quando estava em seu ministério, em sua pregação, disseram: Mestre, sua família está ali fora. E Cristo dizia: quem é minha família, senão aquele que ouve e faz a vontade de Deus? Somos convidados também a ser oportunos, na sua forma mais positiva que existe, no testemunhar. E o testemunhar se manifesta em toda a sua dimensão. No nossos ministérios, no nosso dia a dia, no trabalho, nas nossas falas, no nosso gesto, que a gente busque ser um autêntico cristão, sem encenar. Porque quando a pessoa se faz de cristão, em algum momento ele vacila. E nesse vacilar, percebe que ele não é tão cristão assim. E daí se manifesta o escândalo. E no escândalo, aqueles que estavam se convertendo podem se afastar de Deus. Aí sim, é uma situação agravante. Então somos convidados a uma verdadeira conversão, uma verdadeira autenticidade de vida cristã, não de fachada. Cristão a gente é do acordar até o dormir. E Francisco nos mostra que isso é possível na simplicidade, na humildade, nas dificuldades da vida. Porque ser cristão na facilidade é bom demais. No seu quarto, ou só indo para a sua missa, ou indo só para o seu grupo, é bom demais. Você tem que ser cristão todos os momentos, principalmente nos momentos mais difíceis da vida. É por isso que a gente, dia por dia, tem que ter essa vigilância e buscar se aperfeiçoar, buscar se santificar cada vez mais. Amém? E como é de costume, sempre quando a gente faz a leitura da biografia de Francisco, a gente pega também um escrito de Francisco para expor aqui, né? Para vivenciar esse escrito de Francisco, né? Deixa eu ver aqui, tô achando alguns aqui. Pronto. A exortação ao louvor de Deus. Temei o Senhor, dai-lhe honra. Digno é o Senhor de receber o louvor e a honra. Vós todos que temei o Senhor, louvai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Louvai céu e terra. Louvai o Senhor e todos os rios. Filhos de Deus, bendizei o Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos nele. Aleluia, 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 ó Rei de Israel. Todo espírito louve o Senhor. Louvai o Senhor, porque ele é bom. Todos que ledes estas coisas, bendizei ao Senhor. Criaturas todas, bendizei o Senhor. Aves todas do céu, louvai o Senhor. Todas as criaturas, louvai o Senhor. Jovens e virgens, louvai o Senhor. Digno é o Cordeiro imolado de receber louvor, glória e honra. Bendito seja a Santa Trindade e a indivisa unidade. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Amém. Aqui as palavras de Francisco, nos abençoando nessa acolhida franciscana. E, por intercessão da advogada nossa, da família franciscana, das três ordens, rezemos essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aqui estamos finalizando esse momento de acolhida e na próxima semana estamos voltando. Eu não vou garantir que vai ser de segunda a sexta, né? Ainda estamos passando por algumas dificuldades e estou tentando conciliar os contratempos e a correria profissional com a evangelização. Mas com certeza na próxima semana estarei por aqui, pelo menos umas 2 ou 3 vezes na semana, até concluirmos esse livro, essa primeira parte do livro contando a biografia de São Francisco. Amém? Então estaremos sempre reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Francisco de Assis, Pai seráfico, rogai por nós. Paz e bem. Tchau. Amém.